Regra de fé. Meio lógico, objetivo pelo qual podemos conhecer as verdades reveladas por Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou ao mundo a sua doutrina, exigindo que todos a abraçassem sob a pena de condenação eterna. Logo, nos deve ter deixado um meio fácil e seguro para conhecermos esta doutrina. Qual este meio? Segundo os protestantes, é a Bíblia, tal qual é compreendida por cada indivíduo, ignorante ou douto. Segundo os católicos, é um magistério vivo, autêntico e infalível, isto é, a Igreja docente, constituída por Jesus Cristo, depositária das verdades reveladas. E as fontes onde essa Igreja vai aurir os ensinamentos de Jesus Cristo são a Bíblia e a tradição. Onde a razão? Vejamo-lo. Neste capítulo, vamos apenas provar a tese católica. Dizemos, antes de tudo, que Jesus, para dar a conhecer ao mundo a sua doutrina, constituiu um magistério vivo, isto é, escolheu certo número de homens aos quais confiou o munus e o ofício de pregar a sua doutrina, obrigando todo o mundo a neles crer. Eis a prova. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois instruí as gentes, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda mais, ide, pregai o evangelho por todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por essas palavras, deu aos apóstolos, e somente a eles, o ofício de pregarem o seu evangelho. De fato, quando se tratou de colocar Matias no lugar de Judas, que tinha prevaricado, a fim de que pudesse pregar o evangelho com os demais apóstolos, recorreu-se a uma eleição. Ora, esta não teria sido necessária se Jesus tivesse confiado a todos os cristãos o ofício de pregar o evangelho, pois Matias, já mesmo antes da eleição, era cristão, discípulo de Jesus Cristo. Se, pois, foi preciso uma eleição, quer isto dizer que Jesus Cristo confiou somente aos apóstolos o ofício de pregar o seu evangelho. E os apóstolos compreenderam desta maneira as palavras de Jesus, isto é, que ele lhes tinha imposto o munus e o ofício de pregar a sua doutrina. Por isso, São Marcos acrescenta: eles, os apóstolos, partiram e pregaram por toda parte. Eis, pois, o meio escolhido por nosso Senhor para difundir a sua doutrina, o magistério dos apóstolos. Eles devem ensinar, pregar esta doutrina, e todo mundo deve acreditar nos seus ensinamentos. Dizemos, além disso, que este magistério vivo, por vontade de Jesus, devia durar até o fim dos séculos. Ou, por outras palavras, este munus, este ofício que os discípulos receberam, não devia se acabar com a morte deles, mas devia ser transmitido aos seus sucessores. Com efeito, Jesus diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, instruir todas as gentes, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não sabia nosso Senhor que os apóstolos não poderiam ficar neste mundo até o fim dos séculos para ensinar todas as gentes a sua doutrina? Obviamente que sabia. Portanto, ele aqui falou aos apóstolos como a pessoas que deveriam ter sucessores até o fim dos séculos no magistério de pregar o evangelho, de ensinar a sua doutrina. E os apóstolos, fiéis executores do pensamento do Divino Mestre, tinham cuidado de deixar quem continuasse o seu magistério. Por isso São Paulo escreve a Timóteo: o que de mim ouvistes por muitas testemunhas, ensinai-o a homens fiéis, que se tornem idôneos para ensinar a outros.
Dizemos, enfim, que este magistério vivo é infalível, isto é, não pode ensinar erro algum sobre a fé ou sobre a moral. Com efeito, consideremos as palavras evangélicas. Foi-me dado, diz Jesus, todo o poder no céu e na terra, e depois instruí a todas as gentes, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como vemos, Jesus aqui impõe aos apóstolos e a seus sucessores ensinar tudo o que ele ensinou e ensiná-lo até o fim dos séculos. E como esta fora uma empresa superior a simples forças humanas, promete-lhes a sua assistência onipotente. Ora, será que o magistério assistido pela própria verdade que é Cristo possa errar? Não é possível. Portanto, a igreja assistida por Cristo é infalível. Jesus diz ainda: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Porventura, ouvir a Jesus não é ouvir ensinamentos infalíveis? Ora, ele afirma que aquele que ouve aos apóstolos e aos seus sucessores, isto é, a igreja docente, o ouve, a ele mesmo. Portanto, quem ouve a igreja, ouve os ensinamentos infalíveis. O mesmo repete Jesus naquela passagem que lemos em São João. Eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Pois bem, é possível o erro onde está o Espírito da verdade, que ensina e recorda tudo o que Jesus tem ensinado? Impossível. Ora, Jesus afirma que o Espírito da verdade ficará eternamente com os apóstolos e os seus sucessores, e ensinará e recordará tudo o que ele tem ensinado. Portanto, com os apóstolos e com seus sucessores não pode estar o erro, logo são infalíveis. Felizmente, Jesus diz: ide, pregai o evangelho por todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ora, pergunto eu, será possível que Deus imponha a todo o mundo acreditar no erro sob pena de condenação eterna? Não, isto repugnaria a sua justiça e a sua santidade, a sua veracidade. Portanto, Jesus impondo ao mundo a obrigação de acreditar no que ensina a igreja sob pena de condenação eterna, ao mesmo tempo dava a esta mesma igreja a infalibilidade, a fim de que nunca pudesse errar. Tudo isto é confirmado pelo apóstolo São Paulo quando chama a igreja de coluna e alicerce da verdade. É claro, com efeito, que a igreja não poderia ser coluna e alicerce da verdade se ensinasse o erro e a superstição. Portanto, provada pela Bíblia a primeira parte da tese católica. Passemos a provar a segunda parte, que sustenta serem duas as fontes onde a igreja vai aurir os ensinamentos de Jesus: a Divina Escritura e a tradição. A Divina Escritura é a palavra de Deus contida nos livros por ele inspirados. Chama-se também Bíblia, que significa livro dos livros, livro por excelência. A tradição é também aquela palavra de Deus que não foi escrita, mas ensinada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Existe esta tradição, ou por outras palavras, existem verdades reveladas que não se acham contidas na Bíblia? Existem. A própria Bíblia o declara. Eis, por exemplo, como fala São Paulo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses: estai firmes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou de viva voz, ou por epístola nossa. E no capítulo 3, acrescenta: nós vos prescrevemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todos os irmãos que andam
desordenadamente e não segundo a tradição que receberam de nós. Em sua segunda epístola a Timóteo, escreve: O que de mim ouvistes, por muitas testemunhas, ensinai-o a homens fiéis, que se tornem idôneos para ensinar a outros. E no capítulo 1, versículo 13, exorta ao mesmo Timóteo: Toma por modelo as santas palavras que me tens ouvido na fé. Na primeira epístola aos Coríntios, congratula-se com os fiéis porque haviam conservado as suas instruções. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, como eu vô-las ensinei. De que instruções fala aqui o apóstolo? Sem dúvida, fala de instruções dadas de viva voz, já que era esta a primeira epístola que lhes enviava. Como São Paulo, assim também fala São João, quando diz no seu evangelho: Muitas outras coisas há que fez Jesus. Se elas fossem escritas uma por uma, suponho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. E quando concluindo as suas últimas epístolas, diz claramente que não quis confiar tudo a tinta e ao papel, deixando para fazê-lo de viva voz. Os citados textos e outros que poderíamos alargar nos demonstram que nem tudo o que ensinaram Jesus e os discípulos foi escrito. Há verdades que ensinaram de viva voz e por isso mesmo a tradição existe. Com razão, pois a Igreja vai aurir os ensinamentos de Jesus na Divina Escritura e na tradição. Regra de fé protestante. Regra de fé. Meio estabelecido por Nosso Senhor para dar a conhecer ao mundo a sua doutrina. No capítulo precedente, demonstramos que este meio é um magistério vivo, autêntico e infalível, isto é, a Igreja docente. E demonstramos também que as fontes onde essa Igreja vai aurir os ensinamentos de Cristo são a Divina Escritura e a tradição. Os protestantes, porém, não concordam conosco. Segundo eles, a única regra de fé é a Bíblia, tal qual é compreendida por cada indivíduo, seja ignorante ou sábio. Portanto, não há tradição, isto é, verdade de fé ensinada somente de viva voz. Tudo o que Nosso Senhor ensinou se acha na Bíblia. Nem há um magistério vivo e infalível que tenha direito de interpretar a Bíblia e de impor aos outros a sua interpretação. Cada qual pode interpretá-la como bem entender. Vamos refutar esta doutrina. Os protestantes dizem, em primeiro lugar, que o meio pelo qual podemos conhecer a doutrina de Nosso Senhor é tão somente a Bíblia. Respondo: se assim fosse, dever-se-ia encontrar na Bíblia esta verdade, visto como seria de suma importância conhecê-la. Ora, pelo contrário, ninguém até hoje a encontrou nem jamais a encontrará, porque na Bíblia não figura. É, pois, esta uma afirmação gratuita dos protestantes. Se Nosso Senhor pretendesse nos deixar a Bíblia como regra de fé, isto é, como meio para conhecermos a sua doutrina, deveria ter dito aos apóstolos: Ide, escrevei Bíblias para todas as nações. Pelo contrário, disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não foi, pois, sua intenção deixar-nos a Bíblia como regra de fé, e confirmou-o também como o exemplo. Com efeito, quando Saulo na estrada de Damasco lhe perguntou: Senhor, que queres tu que eu faça? Ele não respondeu: lê a Bíblia, e sim: levantai-te, entra na cidade, e aí te será dito o que deves fazer. São Paulo falava da mesma forma na sua epístola aos Romanos. Sem fé, diz ele, é impossível agradar a Deus. Mas qual o meio para chegar à fé? A Bíblia? Não. É a pregação dos que foram enviados a pregar. E conclui: logo, a fé pelo ouvido e o ouvido pela palavra de Cristo.
De resto, a própria razão nos diz que Jesus não podia deixar-nos a Bíblia como única regra de fé. De fato, ele quer que todos os homens conheçam e professem a sua doutrina. Mas se para isso fosse necessária a leitura da Bíblia, como poderiam então os analfabetos e os que não podem comprar uma Bíblia conhecer e professar a doutrina de Jesus Cristo? Todos estes, e são a maior parte do gênero humano, não poderiam ser cristãos. Não digam os protestantes que é bastante para os analfabetos que seus pastores lhes leiam e lhes expliquem a Bíblia. Essas explicações, segundo a doutrina dos protestantes, não passam de opiniões individuais, que não têm autoridade alguma e variam segundo o capricho de cada um. Não são a palavra de Deus, e sim a palavra de fulano, de beltrano, de cicrano. Por isso, repito-o, se fosse verdade, como dizem os protestantes, que o único meio para chegarmos à fé é a leitura da Bíblia, os analfabetos nunca poderiam ser cristãos. Será possível que Jesus tenha estabelecido este meio para nos dar a conhecer a sua doutrina? Além disso, se a Bíblia fosse a única regra de fé, como poderíamos conhecer com certeza qual é o verdadeiro sentido dos passos difíceis? Por exemplo, quanto às palavras com que Jesus institui a Santíssima Eucaristia, a Igreja Católica dá uma explicação. E as seitas protestantes dão pelo menos 200, cada uma sustentando que a sua é verdadeira. Agora, quem é que tem razão? Pela Bíblia é impossível resolver a questão, pois a Bíblia é muda. E ninguém diz: tu enxergas o verdadeiro sentido de minhas palavras e todos os outros estão no erro. Portanto, se a Bíblia fosse a única regra de fé, não poderíamos conhecer com certeza o verdadeiro sentido dos passos difíceis da mesma. Mas Jesus quer que conheçamos com certeza toda sua doutrina. Todas as verdades que ele ensinou, tanto as fáceis quanto as difíceis. É impossível, pois, que nos tenha deixado a Bíblia como única regra de fé. Em segundo lugar, dizem os protestantes que não existe a tradição. Todas as verdades reveladas se acham na Bíblia. Mas quais são as razões que alegam para provar essa asserção? Ouçamo-las e vejamos quanto valem. São Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, diz que todas as escrituras são úteis e que elas podem instruir para a salvação. Resposta: se o referido texto dissesse que a escritura só torna um homem instruído em todas as coisas necessárias para a salvação, então sim, a objeção seria irrefutável. Mas dizendo simplesmente todas as escrituras são úteis e podem instruir para a salvação, não exclui que a tradição o seja da mesma forma, mas replicam. É certo que Jesus rejeita a tradição, dizendo: e vós também, porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Os referidos textos nada provam contra a tradição, pois Jesus rejeita as doutrinas e os mandamentos que vêm dos homens, que são feitos pelos homens, sem que tivesse autoridade para fazê-los. Ora, pelo contrário, a tradição para a qual apela a Igreja e que ela reconhece como guarda e fonte da verdade revelada, não contém doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, mas do próprio Deus, pois a tradição, no sentido católico, é certas verdades reveladas que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram de viva voz e não por escrito, e que, por isso mesmo, não se acham na Bíblia. Mas insistem os protestantes: não escreveu Moisés? Não acrescentareis nada ao que vos digo? Não escreveu São João no Apocalipse? Se qualquer acrescentar alguma palavra a estas coisas, que Deus faça cair sobre ele os flagelos descritos nesse livro? Não escreveu São Paulo? Mas ainda que nós mesmos
um anjo do céu vos anuncia um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema? Resposta: sim. Escreveram tudo isto. Estes textos, porém, nada provam contra a tradição. Afirmam somente que a Divina Escritura não deve ser adulterada. Como estas, assim também são as outras razões que os protestantes alegam contra a tradição. Razões que nada valem em si mesma, e por isso, bem podemos dizer que é outra afirmação gratuita dos protestantes o não existir a tradição. Afirmação gratuita? Não só, mas também afirmação contrária à realidade. Com efeito, se fosse verdade que tudo o que ensinaram Jesus e os apóstolos se acha na Bíblia, o que, consequentemente, não existe tradição, na Bíblia deveríamos encontrar quantos e quais são os livros inspirados, pois são ambas verdades reveladas. Mas onde se encontram? Já dirigi esta pergunta ao pastor protestante e, como resposta, alegou ele o texto: toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Ora, cada qual pode ver que o texto acima não vem ao caso. Se São Paulo tivesse dito toda a escritura que se compõe de tais e tantos livros, etc., então sim, poderíamos por esses textos conhecer quais e quantos são os livros que compõem a Bíblia. Mas tendo dito simplesmente toda a escritura divinamente inspirada é útil, etc., é necessário procurar em outra parte quais e quantos são os livros inspirados. Onde? Na Bíblia? Não, na Bíblia não figuram estas duas verdades. Devemos procurá-la na tradição. Só ela diz quais e quantos são os livros inspirados. E, portanto, existem verdades reveladas que não se acham na Bíblia, que é como dizer, a tradição existe. Poderíamos também acrescentar que a afirmação dos protestantes, além de ser gratuita e contrária à realidade, é também contrária aos ensinamentos claros da Bíblia, visto que a Bíblia fala em tradição. Dispenso-me, porém, de alegar textos como prova disto, tendo-os alegado na exposição da tese católica. Por fim, dizem os protestantes que cada qual tem o direito de interpretar a Bíblia conforme entender. Mas também isto, como podem demonstrá-lo? Sei que alegam as palavras que lemos no capítulo 5, versículo 39 de São João. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a salvação. Note-se, porém, que as alegam adulteradas, visto que Jesus não diz, examinai as Escrituras, e sim, vós examinais as Escrituras. Portanto, essas palavras não contêm uma ordem, como querem os protestantes, mas apenas indicam, anunciam um fato. Os hebreus não queriam conhecê-lo como um enviado de Deus. Então Jesus, para lhes mostrar que era verdadeiramente o Messias, apela para o testemunho do Pai, para o testemunho de São João Batista, para o testemunho das obras que cumpriu e, por fim, com o argumento ad hominem, diz: vós examinais as Escrituras, julgando ter nelas a salvação. Pois bem, são elas que dão testemunho de mim. Qualquer pessoa pode reconhecer que Jesus, aqui, a ninguém impõe um preceito de ler as Escrituras e de interpretá-las, como entender. Bem longe de dar este direito, reprova-o pela boca de São Pedro, depois de ter recomendado, etc, etc. A leitura e a meditação da Sagrada Escritura acrescenta logo que ninguém deve ter a pretensão de a interpretar por autoridade própria. Tendo a Deus por autor, só Deus pode explicar o seu verdadeiro sentido.
De que maneira o explicar? Por meio da sua igreja, como provamos na tese católica. O que é confirmado também pelo exemplo que lemos no Atos dos Apóstolos, os judeus e os habitantes de Antioquia, fiando-se na sua própria razão, julgaram a circuncisão necessária. Saulo e Barnabé pensavam de outro modo. Apelaram para o livre exame ou para a Bíblia interpretada por particulares? Não. Enviaram uma deputação com Saulo e Barnabé para consultar os pastores da igreja de Jerusalém, e estes decidiram a questão sobre a inspiração do Espírito Santo. Mas não é preciso acrescentar argumentos para provar que os protestantes não têm razão em sustentar que cada qual tem o direito de explicar a Bíblia como entender. O próprio bom senso revela este absurdo. Explicar-me-ei com uma comparação. O Brasil tem seu código de leis. Todos podem ler este código. Mas quem é que o pode interpretar autenticamente? Por exemplo, nasce uma questão entre fulano e cicrano. Fulano exige para si uma herança interpretando de uma forma a lei do Código Civil. Cicrano também bem exige para si a mesma herança, interpretando de outra forma a mesma lei. Agora, quem é que pode resolver a questão e dizer: a lei deve ser interpretada assim e assim, portanto, a herança pertence a fulano e não a cicrano? É uma pessoa qualquer ou é um tribunal, uma autoridade legitimamente constituída? Até o menino me responderia que é um tribunal, visto que a razão demonstra claramente que, se um legislador deixasse as suas leis à livre interpretação de todos os cidadãos, poria a desordem e a confusão no seu país. Pois bem, a Bíblia é o código de Deus. Teria ele deixado este código à livre interpretação de todos? Nesse caso, seria menos sábio do que qualquer legislador humano, sendo, pelo contrário, infinitamente mais sábio do que todos os legisladores. A própria razão nos diz que é impossível que tenha deixado a Bíblia à livre interpretação de todos. Para melhor compreender disto, veja-se a que triste consequência já tem levado no passado e ainda pode levar no futuro a livre interpretação da Bíblia. Os anabatistas, e depois deles muitos outros das palavras do Senhor, crescei e multiplicai-vos, tiraram como conclusão necessária a legitimidade da poligamia. Foi baseado, não sei em que passagem do Evangelho, que Lutero permitiu que Filipe de Essen ter duas mulheres ao mesmo tempo. João de Leyde descobriu, lendo a Bíblia, que devia desposar 11 mulheres ao mesmo tempo. Hermann ali descobriu que ele era o Messias enviado por Deus. Nicolau, que tudo o que tem relação com a fé é desnecessário e que se deve viver em pecado a fim de que a graça superabunde. Simpson, que se deve andar nu pelas ruas para convencer os ricos que devem ser despojados de tudo. E para dizermos tudo numa palavra, não há crime e abominação que não tenha encontrado sua pretendida justificação em qualquer texto da Bíblia, interpretado pelo espírito privado, fora da autorização de tutelar da Igreja Católica. Façamos aqui ponto e seja este a nossa conclusão. A única regra de fé não é a Bíblia, interpretada como cada qual entender. A única regra de fé é o magistério da Igreja e as fontes onde ela vai aurir os ensinamentos de Jesus. São a Bíblia e a tradução. Felizes os que seguem esta doutrina. A verdadeira Igreja. Já vimos que, para conhecer a doutrina de Jesus Cristo, devemos ouvir a sua Igreja, e não simplesmente folhear a Bíblia interpretando-a livremente como pretendem os protestantes. Mas qual a verdadeira fundada por nosso Senhor? A nossa,
isto é, a igreja governada por Pedro, sempre vivente nos seus legítimos sucessores, que são os papas. Para que apareça claramente esta verdade, é necessário provar 3 pontos. Primeiro, que Jesus Cristo fundou a sua igreja e entregou o seu governo a Pedro. Segundo, que foi vontade de Jesus que Pedro transmitisse o governo da igreja a seus sucessores. Terceiro, que os sucessores de Pedro são os papas. Nesse capítulo eu vou demonstrar o primeiro ponto, cujas provas são claras no Evangelho, a não ser que alguém queira por si mesmo enganar-se. A primeira nos é oferecida pelas palavras que Nosso Senhor dirigiu a São Pedro após ter ele confessado a sua divindade. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. Observai, ele compara a sua igreja, isto é, a sociedade cristã, a um edifício, e diz que o fundamento, a pedra sobre a qual construirá este edifício, será Pedro. Ora, o que é o fundamento de uma sociedade? Ou, por outras palavras, o que é que sustenta, conserva e rege uma sociedade, assim como o fundamento conserva e sustenta e rege um edifício? É o poder, a autoridade suprema. Tirai, por exemplo, o poder central que nos rege, e esta sociedade política que se chama Brasil se desmorona e acaba-se. Até mesmo uma família, que é uma sociedade tão pequena, exige um chefe que governe. Se numa família o pai quiser uma coisa e a mãe quiser outra, e os filhos se negarem a obedecer, aquela família se tornará uma verdadeira Babel. É, pois, certo que o fundamento de uma sociedade é o poder, a autoridade suprema. Portanto, dizendo Jesus a Pedro que o constituiria pedra fundamental da sua igreja, outra coisa não quis dizer senão que lhe entregaria a autoridade suprema nesta mesma igreja. Mas diz aos protestantes, a pedra sobre a qual foi edificada a igreja é o próprio Jesus Cristo. Ninguém jamais o contestou, visto que a própria Bíblia afirma claramente. Mas não é este o ponto da controvérsia. Trata-se de conhecer se também Simão Pedro, por vontade de Jesus Cristo, é a pedra fundamental de sua igreja. Ora, o texto evangélico não deixa dúvida alguma a respeito, porque nota-se bem, Jesus falou a Pedro em aramaico, e as palavras que lhe dirigiu, traduzidas ao pé da letra, diria: Tu és Pedro, tu és um rochedo, e sobre este rochedo edificarei a minha igreja. Palavras estas que nos fazem compreender claramente que o rochedo sobre o qual quis Jesus edificar a sua igreja é o próprio Pedro. Para melhor compreensão disto, vou alegar a comparação de um autor moderno. Eu digo, o Corcovado é um rochedo, e sobre este rochedo foi elevado um monumento a Cristo Redentor. Como se entende esta preposição? Acaso o rochedo sobre o qual foi levantado o monumento a Cristo Redentor não é o próprio Corcovado? Pois bem, o texto evangélico é do mesmo feitio. Jesus disse a São Pedro: Tu és rochedo, e sobre este rochedo edificarei a minha igreja. Não há, pois, dúvida alguma. O rochedo aqui é Pedro. E se Pedro é o rochedo da igreja, repito, nela tem o poder supremo, visto que o poder é o fundamento, o rochedo que sustenta e conserva a sociedade. Nem se diga que neste caso há contradição na Sagrada Escritura, afirmando em outro lugar que a pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo, pois não é no mesmo sentido que isto se diz de Jesus e de Pedro. Jesus é pedra fundamental por excelência, Simão Pedro por participação. Jesus, pedra invisível, Simão, pedra visível.
E tanto é este o sentido do Salvador que ele mesmo exprime por outros termos não menos significativos. Dar-te-ei, diz ele, ainda a São Pedro, as chaves do reino dos céus. Jesus chama frequentemente a sua igreja reino dos céus, porque fundou esta sociedade para conduzir os homens ao reino dos céus, e afirma aqui que entregará as chaves deste reino a Pedro. Com isto, que quer significar? Quer significar que lhe entregará o governo deste reino. De fato, quem recebe a chave fica encarregado da inspeção, cuidando e governando as coisas que ele guarda. Se eu, por exemplo, querendo sair para longe, entrego as chaves da minha casa a um amigo, por este mesmo ato, o encarrego de cuidar do governo da mesma. Ora, Jesus afirma que entregará a Pedro as chaves do reino dos céus, isto é, da sua igreja. Logo, afirma que lhe entregará o cuidado, o governo dessa igreja. E como para dissipar toda dúvida, explicando ainda melhor o seu pensamento, Jesus acrescenta: tudo o que ligares na terra será ligado também no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ter poder de ligar e desligar numa sociedade significa ter nela o poder de fazer leis, pois toda lei impõe uma obrigação e toda obrigação é um liame de consciência. Jesus, prometendo, portanto, a Pedro o poder de ligar e desligar na sua igreja, lhe prometeu o poder de nela fazer leis. Mas notai, Pedro pode fazer todas as leis que quiser, sem que seja possível que outro poder humano as anule, visto que serão ratificadas no céu. Tudo que ligares na terra, o será também no céu. Ora, pergunto eu, quem é que numa sociedade pode assim fazer leis, senão quem tem autoridade suprema? Logo, Pedro tem autoridade na Igreja de Cristo. Mas dirá alguém, não deu nosso Senhor este mesmo poder de ligar e desligar a todos os apóstolos? Sim, é preciso, porém, notar que a nenhum dos demais apóstolos disse Jesus em singular: tudo que ligares na terra será ligado também no céu. Mas dirigiu estas palavras a todos eles juntamente com Pedro, que já tinham designado como chefe. Com ele podem, portanto, ligar e desligar na igreja, mas não podem sem ele, independentemente dele. Nosso Senhor, depois de ter prometido a Pedro a autoridade suprema na igreja, lhe a entrega dizendo-lhe: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Os cordeiros, como explicam os sagrados intérpretes, são os simples fiéis, as ovelhas, os sacerdotes, pois assim como as ovelhas dão a vida aos cordeiros, do mesmo modo os sacerdotes dão a vida espiritual aos fiéis por meio do sacramento e da pregação do Evangelho. Portanto, como vedes, Pedro recebe o encargo de apacentar todo o rebanho de Cristo, tanto os cordeiros como as ovelhas, isto é, tanto os simples fiéis como os próprios sacerdotes. Pois bem, apacentar um rebanho não é porventura o mesmo que o dirigir, conduzir e governar? Logo, recebendo Pedro o encargo de apacentar todo o rebanho de Cristo, recebe o encargo de dirigi-lo, conduzi-lo e governá-lo, e por conseguinte, é o príncipe, o soberano, o chefe supremo deste rebanho. Por estas palavras, dizem os protestantes, Jesus quis apenas restituir a Pedro o privilégio de apóstolo que tinha perdido pela sua tríplice negação na casa de Caifás. A resposta para isso é: onde se encontra que Pedro, negando a Jesus, perdeu o privilégio de apóstolo? No Evangelho não figura. Todavia, mesmo admitindo esta suposição gratuita dos protestantes, respondemos que Pedro já tinha sido reintegrado no apostolado antes que recebesse o encargo de apacentar o rebanho de Jesus, visto que a ele também no dia da ressurreição nosso Senhor dirigiu estas palavras:
Como o Pai me enviou a mim, assim eu também vos envio a vós. Mas afinal, insistem ainda os protestantes quando nosso Senhor diz a São Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quis lhe dizer: apacenta o meu rebanho, ensinando-lhe a minha doutrina. Resposta. No texto original grego, além da palavra bosque, que significa apacenta, alimenta, há também poimare ta probata mou, que em nossa língua se traduz apacenta com império as minhas ovelhas. Não há, pois, dúvida alguma. Por essas palavras, nosso Senhor entregou todo o rebanho a Pedro, e por conseguinte, o constituiu como chefe supremo, e Pedro, cônscio de sua autoridade, agiu como chefe supremo da igreja. No cenáculo, é ele quem ordena preencher com a eleição de Matias a vaga aberta no colégio dos apóstolos pela traição de Judas. No dia da Pentecostes, é ele quem fala ao público e promulga a lei da graça. No Sinédrio, é ele quem defende o colégio apostólico perante os príncipes dos sacerdotes. Ele é o primeiro a percorrer e visitar as igrejas perseguidas, a ensinar a admissão dos pagãos ao batismo, a infligir castigos ferindo de morte Ananias e Safira e excomungando Simão, o mágico. E no concílio de Jerusalém, celebrado pelos apóstolos, quem o preside e põe termo às discussões definindo a doutrina que se deve seguir é Pedro. Ele fala e a sua decisão é acolhida com religioso silêncio. O próprio Tiago, que era bispo de Jerusalém, onde se achavam reunidos apóstolos, não se levanta senão para repetir a decisão de Pedro e aquecer a mesma. Algumas objeções. Apesar de tantas provas em favor de São Pedro, ainda há quem queira sustentar que ele não foi constituído chefe supremo da Igreja. Eis algumas razões que alegam. No Atos dos Apóstolos, lemos que os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ora, se envia somente um subalterno, não um superior. Resposta. É falso. Há dois modos de enviar, um por mandato, outro por conselho. Os filhos não enviam frequentemente os pais? O exército não envia o general? Pedro foi enviado por conselho, não por mandato. São Paulo, pelo menos não reconheceu a São Pedro como chefe supremo da igreja, porque o repreendeu publicamente em Antioquia. Resposta. Também o inferior, em circunstâncias graves, pode e até deve corrigir respeitosamente ao seu superior. São Pedro, tendo chegado em Antioquia, judeus convertidos, por temor de escandalizá-los, pouco a pouco se foi subtraindo das refeições dos gentios e começou a adaptar-se por prudência às prescrições da lei mosaica. A sua conduta fez com que outros judeus que já tinham abandonado os seus ritos os retomassem, lançando dessa maneira confusão na igreja de Antioquia, onde os judaizantes pretendiam que não se pudesse ser perfeito cristão senão observando a lei mosaica. Por este motivo, São Paulo, embora inferior, repreendeu a São Pedro. De resto, que São Paulo reconhecesse o primado de São Pedro, dão prova de suas epístolas, citarei uma. Na Epístola aos Gálatas, entre os quais alguém lhe contestava a autoridade de apóstolo, Paulo, para defender o seu direito, apela para a autoridade de São Pedro e frisa que, saindo de Damasco depois de sua conversão, passados 3 anos,
foi a Jerusalém para ver a Pedro e ficou com ele 15 dias. E não viu a nenhum outro dos apóstolos senão Tiago. Por que frisa o apóstolo esse fato? Porque tem importância ter ele ido visitar a Pedro numa cidade cujo bispo era Tiago. Sem dúvida, porque Pedro era superior a Tiago e a Paulo. Era, isto é, o chefe da cristandade. Por tudo o que acabamos de dizer, fica, pois, provado que Jesus, fundando a sua igreja, lhe deu um chefe supremo na pessoa de Pedro. Querer negar esta verdade significa zombar das divinas escrituras, que a ensinam claramente.